Bom, vamos agora retomar, né? Nesse nosso último momento da disciplina, né? Eu acredito que nós já estamos chegando nos finalmente, né? Espero que todos tenham aproveitado a disciplina, esse momento remoto. Agora a gente vai para o último momento de briófitas e, portanto, também da disciplina, nesse momento em que eu estou fazendo essas gravações. E espero que eu tenha produzido um material muito bom para vocês, né? Claro. Claro que a gente não é 100% perfeito, mas a gente tenta fazer o melhor da gente para que consigamos fazer um produto muito bom para que vocês possam aprender. E vamos aproveitar e curtir esse momento como se fosse assim nosso primeiro momento, e vamos ser felizes aprendendo um pouco sobre briófitas, né? Vamos aqui agora com a parte de reprodução, né? Reprodução e importância econômica, né? Biológica. Vou botar aqui. Opa. Desculpe. Então, vamos lá. Reprodução. Sai daqui. Deixa eu puxar esse negócio aqui. Isso. Reprodução. Então, como as briófitas, como a maioria das algas, dos organismos, a reprodução das briófitas ela é de forma assexuada e de forma sexuada. De forma assexuada, ela é simples. Fragmentação, muitos desses grupos, eles se reproduzem quebrando, então, o talo desses organismos, eles fazem propagação vegetativa tranquilamente por fragmentação. Outros, eles produzem gemas ou propágulos pluricelulares em conceptáculos. Nós até vimos na aula passada, né, algumas ilustrações dessas, por exemplo, as estruturas aqui, ó, que são nas hepáticas, produzem, portanto, as estruturas que são os conceptáculos, e dentro deles produzem gemas pluricelulares que vão se chamar de propágulos. Eles tanto estará presente em indivíduos talosos como em indivíduos folhosos também. Aqui são propágulos presentes em indivíduos folhosos também. Então é possível você visualizar essas estruturas tanto em indivíduos talosos como em indivíduos folhosos. Isso aqui é porque o indivíduo está corado com azul-toluidina, né? Então tem essa diferenciação, certo? Mas enfim, então os conceptáculos formam os propágulos e, portanto, é uma estrutura de reprodução assexuada, né? Onde nessa estrutura vai formar uma estrutura pluricelular que é liberada para o meio e aí, consequentemente, vai formar um novo indivíduo, né? Agora, a reprodução sexuada vai ter, como nós já vimos lá no começo, quando falamos das características gerais, alternância de geração heteromórfica. Nós vamos ter gametófito e vamos ter esporófito. Nós já fizemos essa diferenciação. E uma característica importante, os gametas são ogâmicos, exatamente. Isso é uma característica de conquista do ambiente terrestre, a ogamia, que faz que o gameta feminino fique parado e o masculino vá em direção ao gameta feminino, né? Mas, claro, existem algumas especificidades. Eu vou aqui tentar colocar, eu vou até me minimizar mais um pouco, né? Para ficar bem pichototico, para vocês não ficarem sem a minha visão, eu estou presente no coisa, mas enfim. Então, o que é que acontece aqui? Então o gametófito, ele tem um arquegônio e um anterídeo, né? Ou seja, muitas vezes estão em indivíduos diferentes. Então, o indivíduo vai ter o arquegônio, onde vai produzir a osfera, e outro indivíduo, o anterídeo, que vai produzir o anterozoide. Tudo para que ocorra a fecundação cruzada, exatamente. O anterozoide vai em direção à osfera e, portanto, promove a formação do zigoto. Isso no gametófito. E aí, o esporófito, a partir do momento, esse esporófito ele vai permanecer ligado ao gametófito. Ou seja, do zigoto vai produzir o pé para se ligar ao gametófito, seta e cápsula por divisões mitóticas, né? E vai produzir o esporófito. E dentro do esporófito, lá na cápsula dos esporófitos, né, todos eles vão ter cápsula, essas cápsulas vão ter os esporângios para a formação dos esporos. É lá que ocorre a meiose, e essa meiose dá origem ao esporo, que germina, é liberado para o meio, e ao germinar dá origem ao gametófito. Isso é um ciclo de vida normal, diplobiônico, como a gente viu, cansou de ver durante a disciplina de sistemática de algas, né? Só que temos apenas uma diferença. Todas as briófitas, eles vão fazer dessa mesma maneira, né? Claro que dentro das suas especificidades. Mas nos musgos, vamos ter um caso um pouco diferente. Aqui o esporo ele não germina diretamente em um gametófito. Ele vai germinar em uma estrutura filamentar
gametosa, que vai ser chamada de protonema. Olha aqui, ó. Então, o esporo, ao germinar, em vez de produzir direto no gametófito, ele germina em filamentos. E aí, esses filamentos podem produzir gametófitos. Inclusive, o filamento pode produzir mais de um gametófito. Isso maximiza, por exemplo, o efeito do esporo. Porque um esporo em uma hepática, por exemplo, produz um gametófito. Um esporo em um antócero produz um gametófito. Agora, um esporo em musgos, ele pode produzir mais de um gametófito. Tudo por conta que esses filamentos, que são a protonema, ele vai se ramificando, se espalhando no substrato e depois, como são formados por várias células, cada célula pode se diferenciar, ou várias células, várias células específicas vão se diferenciar e formando gametófitos diferentes. Vamos ver isso aí um pouco, aqui na ilustração da protonema, vamos aqui ilustrar, olha aqui. Então aqui é o que acontece, um detalhe da protonema. Então, um esporo germina, vai formando, crescendo esses filamentos, se ramificando, como vocês percebem, ó. E aí, de repente, em determinado momento, o filamento se desenvolve e forma um gametófito, né? Então, aqui um indivíduo crescendo, o gametófito germinando da protonema, então germina a protonema. E como esse pode germinar aqui, pode ser que germine outro aqui, germine outro aqui. Então, essa ramificação, que é o protonema, que germina do esporo, ele vai se enramando, se formando uma rede no substrato. E aí depois as células vão formando gametófitos e aí vai germinando dessa protonema vários gametófitos. Então, essa é uma característica específica dos musgos. Então, dentro de briófitas, hepáticas e antóceros, o esporo germina direto o gametófito, mas no caso específico dos musgos, ocorre a formação da protonema e da protonema ocorre a germinação dos gametófitos específicos, ok? Então, não tem muito o que discutir. Reprodução, ciclo de vida, né? Reprodução das briófitas é mais ou menos isso. Não tem muito o que discutir. Agora vamos para a importância biológica. Antes de começar a importância biológica, eis aqui uma foto de uma região mais fria, né? Uma região tundra, né? Túndrica, um tipo de vegetação chamada de tundra, né? O que acontece nessa zona lá mais fria? Olha o que acontece. Geralmente a gente não vê vegetação, né? Por quê? Porque em regiões frias há uma tendência a haver uma redução do número de angiospermas. Os angiospermas tendem a diminuir drasticamente em zonas mais frias. As gimnospermas também, mas apesar de a gente encontrar uma grande quantidade de gimnospermas aí em regiões próximas às regiões mais frias, mas chega um momento em que há a predominância de criptógamas, ou seja, de samambaias, e em regiões mais frias de musgos, de briófitas, musgos e briófitas, é evidente. Então aqui observe um ambiente tomado por rochas, etc., ou por solos desnudos, e eles estão cobertos, portanto, de briófitas, né? Então isso é uma característica importante. E eles vão formar camadas e camadas. Lembra que os musgos eles são de pequenos tamanhos, então eles crescem, determinada quantidade, aí morrem, só que germina outra camada de musgos em cima, e vão formando camadas e camadas, vão formando uma fisionomia completamente diferente de vegetação, né? E essas estruturas vão formar, a gente vai discutir já, de turfeiras, né? Que são um tipo de solo formado pela decomposição, pela grande quantidade de aglomeração de biomassa vegetal, especialmente musgos, que formam aquele tipo de solo. Enquanto ele ainda não vira solo, ele pode ser uma estrutura de combustão, como se fosse madeira mesmo. Ou seja, as pessoas que habitam regiões frias, eles pegam exatamente essas estruturas, essas maçarocas de musgos mortos, né, que vão morrendo, formando aquelas maçarocas, e colocam para queimar, ou seja, passa a ser um combustível para aquecer casas, botam em lareiras e aquecem. Então, passa a ser um combustível para se aquecer nessas regiões frias. Então, isso é comum, acontece nessas regiões mais frias, utilizar então as briófitas com essa relação muito mais próxima, muito mais íntima. Claro que queimando, a gente vai imaginar, está matando, né? Mas é uma maneira de sobrevivência dentro de uma região, de uma zona fria. Então essas plantas são utilizadas também para isso. Então vamos ver, apesar de começar assim, vamos começar a pensar qual é a importância. Formam tapetes nos solos e troncos, aqui mostrando solos quando formam verdadeiros tapetes. Né? Claro que não são tapetes. Quando a gente pensa tapete, pensa que é coisa plana, né? Claro, eles vão moldar-se no solo. Se o solo é acidentado, obviamente você vai ver essa estrutura toda acidentada, mas eles contornam os substratos, formando exatamente essas estruturas, né? E são importantes no balanço hídrico, funcionando como esponjas para acumularem minerais, detritos
e, logicamente, acumular uma certa umidade para exatamente conseguir sobreviver a um determinado momento. Então, elas servem essa função, né? E, logicamente, funcionam como plantas pioneiras. Então, no processo de sucessão, elas, no substrato totalmente desnudo, elas provavelmente seriam as primeiras plantas a colonizarem aquelas áreas e organizar o cenário para que outras plantas venham a ocorrer posteriormente. No caso, samambaias, no caso, angiospermas, no caso, outras plantas possam crescer nesse local. Claro que em regiões frias isso não vai acontecer com angiospermas, por exemplo. Mas em regiões tropicais, geralmente um local desnudo cresce, às vezes, líquens. A gente já viu isso na aula dentro da disciplina, que pode crescer líquens em regiões muito inóspitas, ou crescer musgos, né? As briófitas vão se desenvolver nessas regiões inóspitas e aí servem de substrato para que, uma vez ela estabelecida essa comunidade, ela passa a agregar nutrientes, detritos, minerais que servem de substrato para o desenvolvimento de samambaias e outras plantas sucessivamente. A gente viu logo na capa dessa apresentação, quando eu fiz a apresentação na briófita, eu comecei com o cenário de uma parede com vários tijolos, e vocês viram que os musgos, as briófitas, elas estavam colonizando praticamente todos aqueles tijolos e já estava nascendo junto daqueles tijolos outras plantas. Eu vou até retornar aqui para vocês visualizarem, né? Eu vou, já tinha reiniciado aqui, então observe. Então, aqui nesse cenário inicial, as briófitas elas colonizaram de forma inicial. Lógico que o tijolo não tem nada para outras plantas crescerem, só que elas retêm, uma vez crescendo nesses tijolos, ela retém nutrientes, retém minerais, retém umidade e permite, logicamente, que outras plantinhas passem a crescer junto com esse substrato, né? Então as briófitas são essas plantas consideradas pioneiras nesse cenário, certo? E logicamente, num processo mais, aqui vou já trazer para vocês, num processo mais amplo, mais, como é que eu posso pensar? Numa questão mais avançada de sucessão, observe o que acontece. Aqui está uma árvore colonizada inicialmente por briófitas, né? E olha o que aconteceu. Elas foram dando espaço para que outras plantas pudessem crescer junto, né? Então nós temos aqui samambaias, nós temos aqui algumas outras plantinhas e aquele cenário que antes era inóspito, uma árvore normal aqui, né? Ela foi permitindo a colonização de tantas outras plantas associadas. Olha a importância, então, das briófitas no processo de sucessão ecológica de colonização de hábitats inóspitos, que essa, mais ou menos, é a importância clássica das briófitas nessa questão, né? Então, como nós falamos aqui, funcionam como plantas pioneiras, substrato para samambaias e outras angiospermas, e aí formam toda uma colonização secundária, uma sucessão seral de uma comunidade de plantas em locais mais inacessíveis, né? Além do mais, as briófitas eles podem criar microhábitats para pequenos invertebrados que podem estar ocorrendo no meio dos emaranhados de estruturas talosas e folhosas das samambaias, dos musgos, né? Das briófitas, né? Além de algas também. Por quê? Porque como ela acumula nutrientes e umidade, né? As algas podem se aproveitar daquela situação e também coexistir no meio da comunidade de briófitas, né? Então isso é possível, né? Além do mais, isso é interessante, como ele encobre, ele forma esse tapete nos solos principalmente e até em rochas, né? Ele reduz os impactos diretos da chuva nos solos, né? Evitando, portanto, a erosão do solo e auxiliando na conservação, principalmente de encostas, que são zonas que são muito suscetíveis a deslizamento de terra, né? Então, as briófitas ele tem um papel fundamental. Se não há uma cobertura vegetal, se cresce briófita, eles também podem desempenhar um papel semelhante, né? Lembrando, diferentemente das plantas no processo de encosta, as plantas eles podem auxiliar nessa cobertura, conservando, evitando a erosão, mas as plantas eles podem, uma vez crescendo, elas têm um peso, imprimem um peso maior para aquele solo e pode também não ter o mesmo efeito que os musgos. Mas, claro, o processo de evitar a erosão, de proteger as encostas, de proteger os solos com a presença dos briófitas é fundamental também, da mesma maneira que das plantas. Então, quando você tem uma encosta, né, desnuda, isso favorece o deslizamento de terra quando chove,
por conta exatamente do impacto da chuva e da erosão provocada pela água. Quando você tem uma encosta coberta com plantas e principalmente com musgos, esse impacto é minimizado e também a erosão também tende a ser evitada e, portanto, há uma maior possibilidade de conservar a encosta sem a ocorrência de deslizamento de terra. Olha a importância, então, das briófitas nesse cenário, né? Que já mostrei para vocês, né? Tem um gênero, e aí exatamente é o gênero Sphagnum, né? Ele é utilizado na horticultura exatamente porque é uma planta, né? uma briófita, que tem uma alta taxa de absorção e retenção de água, né? E ele vai formar o que ele chama de turfa, aquilo que eu falei a vocês. Olha cá, isso daqui é uma região chamada de turfeira. O que é isso? É uma zona onde tem grande quantidade de briófitas, elas vão morrendo e vão se acumulando. Então isso aqui, ó, isso daqui não já virou solo, mas na verdade isso aqui são camadas e camadas de esfagno, que é uma briófita, que vão uma comunidade estabelece, outra que estabelece por cima, vai por cima, e à medida que uma vai estabelecendo por cima, vai matando as outras, e elas vão morrendo e vão formando matéria orgânica, e essa matéria orgânica, que teoricamente a matéria orgânica tem uma capacidade alta de absorver e reter água. Então uma estrutura muito rica em nutrientes, porque exatamente uma das funções das briófitas é reter nutrientes e detritos. Então você tem muito nutriente, muito detrito, muita umidade e muita matéria orgânica. Então essa estrutura aqui, nós temos aqui, esse solo está cortado aqui para vocês verem, e aqui é o solo na mão do camarada que fez o corte, né? Olha como o solo ele é rico em matéria orgânica, né? Você olha para o solo, você vê o solo muito rico em matéria orgânica, um solo extremamente importante, com alta capacidade de retenção de água. Então esse solo aí, ele tem como função, logicamente, de ser utilizado na produção de hortifruti, né? De verduras, de hortaliças, né? Eles são utilizados grandemente nesse tipo de processo para enriquecimento de solo, né? Além do mais, ele é utilizado, como eu falei para vocês, como combustível. Tem muita matéria, isso aqui é muita matéria orgânica, né? Então ele pode ser utilizado para queima também, né? Então utilizado como combustível. E, logicamente, como ele é um produto formado por alta taxa de decomposição, tem uma grande quantidade, é matéria orgânica, mas uma matéria orgânica, né, diferente, que não está livre, não é como uma folha que está solta ali, que você tem uma grande capacidade, uma grande aeração, favorecendo, portanto, então, processos de decomposição com mais facilidade. Então, ele tem uma dificuldade do crescimento de decompositores. Então o solo, apesar de ter muita matéria orgânica, mas é muita matéria orgânica seca da própria composição das briófitas, né? E isso faz com que o material fique muito rico, né? Principalmente, tanto servindo como combustível, como servindo exatamente como adubo quando ele for descompactado, que é o que está acontecendo. Ele observe que nessa zona ele está totalmente compactada e aqui ele está descompactado, e veja como é a qualidade do material, né? E na Escócia, esse solo, essa terra, esse esfagno, ele é usado na destilação de um uísque escocês e dá aroma à bebida desse uísque francês. Claro que isso não vai colocar lá para o pessoal, uma grande quantidade, o pessoal experimentar a terra, né? Lógico, né? Terra que eu dou esfagno, né? Mas ele cria um aroma característico de um uísque escocês, né? Na Escócia, várias destilarias eles fazem o uísque baseado exatamente, colocando um pouco, né, desse solo, desse esfagno, exatamente para dar essa característica, esse aroma diferenciado na bebida, né? Claro, eu não fico bebendo aqui o uísque, então não tem como saber, né? Não aprecio o uísque, então não tenho como saber que aroma é esse do esfagno para poder passar para vocês. Mas geralmente na Escócia ele tem essa tradição e é um pouco do segredo dos uísques escoceses, né? Só para a gente poder ter uma noção disso. Na medicina, né? Aí, logicamente, algumas briófitas são utilizadas na fabricação de alguns antibióticos. Eles produzem substâncias para a fabricação de alguns antibióticos. Na verdade, eles agem como antibióticos, né? Então, eles têm ação antibacteriana, né? Então, isso é importante, algumas espécies ser utilizadas para esse fim. E uma questão importante, que a gente vai ver inclusive agora no vídeo, né? Eles podem ser indicadores naturais de poluição, né?
E, logicamente, existem estudos e mais estudos que apontam exatamente que a presença de briófitas indica uma boa qualidade de ar, né? Então, quando você chega em uma determinada área, né, e você começa a quantificar as espécies de briófitas, você vai perceber que quanto mais o ambiente, o ar é puro, né, maior a quantidade de espécies de briófitas. À medida que vai piorando a qualidade do ar, a tendência é você haver uma redução drástica da diversidade de espécies, né? Eu vou aqui só fazer um adendo, por exemplo, né? Vou aqui abrir um Paint para a gente poder fazer uma brincadeira aqui para a gente poder entender. Então veja, se eu vou pegar aqui, vou fazer um gráfico aqui entre, né? Um gráfico com relação, vamos imaginar. Vou botar aqui, distância dos centros urbanos, certo? É uma coisa importante, distância dos centros urbanos. Então, por exemplo, né? E aqui vamos colocar diversidade de briófitas. Tá aqui, diversidade de briófitas. Para a gente poder entender um pouco esse parâmetro, certo? Então, quanto mais próximo aos centros, aqui vamos na distância ser 0, né? Vou botar aqui 0. Vamos imaginar. 0 quilômetros. O que significa? Está colado no centro urbano, certo? Deixa eu apagar aqui, fazer selecionar aqui. Só para brincar, fazer só um gráfico ilustrativo para vocês perceberem um pouco como é que funciona a coisa, certo? Só para a gente poder brincar. Aqui vou botar mais ou menos uns 20 quilômetros. É pouco, mas vamos botar assim. Pode ser 30 quilômetros, 50 quilômetros, por exemplo. Certo? Vamos botar aqui um distanciamento. Então, qual a ideia? Quanto mais próximos os centros urbanos, menor é a riqueza de briófitas. À medida que você vai se distanciando do centro, deixa eu botar aqui, aumentar essa linha. À medida que você vai se distanciando dos centros urbanos, a tendência é a diversidade de briófitas aumentar drasticamente, né? Gradativamente, né? Então você tem uma tendência de você encontrar poucas espécies de briófitas em centros urbanos, né? Por quê? Porque o ar é poluído e muitas das espécies eles não conseguem. Por quê? Nós vimos aqui na importância que eles conseguem agregar nutrientes e detritos, né? E o ar, a poluição atmosférica, ele tem muito detrito. A gente não imagina, mas, por exemplo, o escapamento de um carro, apesar de ser gases, mas se você colocar, por exemplo, um papel, você vai ver que ao longo do tempo, aquele papel vai ficando preto. Por quê? Porque vai agregando hidrocarbonetos, né, que são expelidos nos escapamentos do carro e outras substâncias que vão se acumulando no papel, numa roupa, por exemplo, e fica podre, né? Imagina uma briófita dessa que absorve qualquer coisa do meio, uma vez que ele sobrevive de tudo que está no ar, porque lembra que eles precisam de qualquer partícula de água que cai, porque eles vivem num ambiente ainda, ele tem uma grande dependência da água. Então o que acontece? O orvalho para eles é riquíssimo. Por quê? Porque eles utilizam aquele orvalho para praticamente ter o crescimento diário deles. Toda a atividade metabólica dela depende daquele orvalho. Quando o orvalho acaba, entra o sol, a temperatura aumenta, elas entram desidratam completamente, aquela característica poiquilóidica que eu falei para vocês, e dificulta, portanto, a sua atividade metabólica. Mas ela passa o tempo todinho recebendo detritos externos da poluição atmosférica, e aqueles detritos, esses hidrocarbonetos ou outras substâncias tóxicas que são liberadas nos poluentes de carros, por exemplo, de outras coisas, indústrias, etc. e tal, eles são tóxicos para as plantas. Então as plantas, essas briófitas, elas podem não resistir. Então morrem muitas espécies próximas aos centros urbanos. As que resistem, e existem espécies em centros urbanos, são espécies mais resistentes à poluição. Enquanto que há muitas espécies que são encontradas nos centros de florestas, no meio de florestas, né, elas são espécies altamente sensíveis à poluição atmosférica, né? Então, claro que esse gráfico não é uma regra, por quê? Porque a gente sabe que hoje você sai de um centro urbano e entra em outro centro urbano. Então, a tendência é que isso não seja mais uma reta e fica altos e baixos, e você cria realmente, as briófitas ficam se concentrando, as espécies, em microhábitats, como por exemplo no meio de João Pessoa, nós temos a floresta do Mata do Buraquinho. Então você tem uma condição de microhábitat que lá dentro você consegue encontrar espécies que dentro de João Pessoa você não vai encontrar, né? Então isso é típico, né? Então essa é uma característica muito interessante das briófitas, e elas são ótimos sensores ambientais da poluição atmosférica, né?
E nessa seara aí nós vamos entrar aqui exatamente nesse vídeo que nós vamos mostrar agora. Eu vou me minimizar um pouco no vídeo para a gente poder acompanhar esse vídeo e vocês vão escutar o que é que nós temos sobre ele, né? Ela é uma experiência que lá na Europa, né, mostrando exatamente o uso das briófitas, né, em biomanipulação, né, vamos acompanhar, fiquem à vontade, depois a gente comenta. Eu vou comentando à medida que o vídeo vai passando, certo? Então aqui está mostrando, vamos começar então a ver esse vídeo mostrando. Não sei como é que ele está aí, filtros. Então, começa lá em Freiburg, na Alemanha, né, uma cidade, né, o que é que acontece lá nessa cidade, falando sobre poluição, uso de plantas para poluição atmosférica, né? Então, eles têm um projeto lá nessa região para fazer exatamente esse tipo de filme, né? E o que é que eles usam para entender essas questões, né? Eles usam as briófitas como elementos básicos. Olha as briófitas, eles estão pegando as briófitas. Claro que está em inglês, ela está explicando, né? Aí elas levam para o laboratório, né? Lá no laboratório eles fazem a extração dos pigmentos, a extração dos componentes que estão aderidos às briófitas, né? Que ficam no meio lá de fora, né? Então elas extraem esses pigmentos, essas estruturas, né? Essas substâncias tóxicas para poder interferir. Claro que fazem cultura também de briófitas no laboratório para poder entender um pouco como é que funciona. E aí, uma vez feitas essas análises, ela vai conseguir entender quais são as substâncias que essas briófitas elas conseguem acumular, né? E aí eles vão entender qual substância a briófita pode servir como filtro, né? Porque a gente sabe que todas as substâncias do ar não significa que a briófita vai reter, né? Então eles começam primeiro a entender quais são as substâncias que elas retêm, para entender qual o papel, que tipo de filtro essas espécies conseguem. Olha como fica olhando ela no microscópio como é. Então essas estruturas eles auxiliam no aprisionamento de substâncias das briófitas, substâncias tóxicas, né, poluentes, que podem ficar aderidos nessas enrugaduras, digamos assim, nessas papilas, nesses apêndices, né, que as briófitas possuem no seu talo, né? Aí novamente ele explicando como funciona. Então eles criam aí um filtro que vão aplicar esses filtros em outras regiões da Europa, né? A gente vai ver outras experiências, eles vão apontando aí essas experiências para a gente. E aí eles vão aplicar em Santiago de Compostela, né, na Espanha. O que é que eles vão fazer com esse tipo de filtro? Qual é a experiência que eles têm lá com as briófitas? Eles colocam esse tipo de filtro, né, exatamente para poder fazer a detecção da qualidade do ar. Observe como fica essas bolotas aí. Dentro vocês têm briófitas que estão crescendo nessa situação, absorvendo então as estruturas do ar, né, os poluentes atmosféricos. E a análise dessas estruturas vão definir qual é a qualidade do ar da cidade, né? Então, além de servir como filtros, né, de substâncias tóxicas que são lançadas. Olha como as plantas ficam, as briófitas estão, né, todas já vermelhinhas, roxas, né, marrom, seria roxa, não, marrom. E eles fazem análise exatamente para perceber quais são os poluentes. Aí olha, faz o extrato, né, retiram essa massinha e vão determinar por cromatografia, algum outro tipo de procedimento, qual é a composição química dessas estruturas, para entender que componentes, que poluentes ele conseguiu absorver do meio da atmosfera, para tentar entender como que está a qualidade do ar dessa região, né? E os resultados vão apontando exatamente essas características. Então essas briófitas, como vocês estão vendo, eles têm essas utilidades, né? Esses usos, né? E é usado em algumas partes do mundo para esses fins ligados à detecção de condições de qualidade do ar, né? Então é mais ou menos isso. Desculpa, o vídeo está em inglês. Eu tentei pegar algumas experiências na internet exatamente para poder a gente ter essa noção, né?
E praticamente a gente, com esse vídeo, a gente encerra um pouco o conteúdo de briófitas, né? E não só encerra o conteúdo de briófitas, a gente também encerra o conteúdo da disciplina de sistemática de algas. Foi um prazer, né? Algas e briófitas, desculpa. Foi um prazer ser o professor de vocês, né? Nós temos agora as avaliações. Eu vou tentar fazer um estudo dirigido para colocar lá, valendo uma nota na plataforma do Google Sala de Aula. Nós nos encontramos na próxima aula, né? Para fazer um momento de tirar dúvidas e fazemos a última prova da disciplina. E aí nos encontramos novamente no curso de Biologia, na disciplina de Fisiologia Vegetal, se tudo der certo, se Deus quiser. E quem continuar seguindo na Biologia, quem não continuar seguindo na Biologia, é um prazer, foi um prazer imenso ser o professor de vocês. E sucesso na vida, que é o mais importante. Que Deus abençoe os caminhos de vocês, vocês sejam sempre felizes, busquem sempre ser felizes e não busquem coisas que atrapalhem a vida de vocês, que façam vocês infelizes, que eu acho que a gente vive para isso, vive para encontrar a felicidade em todos os momentos, né? Meu pai sempre dizia, pode acontecer tudo, o importante é ser feliz, né? Então um abraço e até mais.